Irmãs, bom dia. Que a graça e a paz seja com todas. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãs. Aonde? Eclesiastes. Vamos entrar no capítulo 7 hoje. Eclesiastes, capítulo 7. Hoje nós vamos aí do versículo 1 até o versículo 14. Já estamos aí na segunda metade do livro, que tem 12 capítulos. Eclesiastes capítulo 7, versos de 1 a 14. Irmãs, fazendo uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos até aqui, é claro que num resumo muito grande, né? Nós estamos numa parte do livro de Eclesiastes que é o centro, né, a parte maior do livro, quando o autor ele nos faz deparar com uma série de dificuldades e de situações que nós enfrentamos aqui vivendo nessa terra. Então nós já vimos várias delas. Nós já vimos que nós nos relacionamos com o tempo, né, com as injustiças, com as riquezas. E na semana passada nós analisamos o capítulo 6, seus 12 versículos, e vimos que o homem, vivendo aqui debaixo do sol, vivendo nesse mundo que nós estamos, ele precisa lidar com o fato de que existem tristezas, não é isso? O tema do capítulo 6, e que continuará sendo o tema do nosso texto hoje, é o relacionamento do homem com a tristeza. Nós ponderamos algumas coisas. Eu lembro de ter dito que o capítulo 6 de Eclesiastes é um dos mais sombrios da Escritura. Não há muitas escapatórias de esperança nesse capítulo. Mas nós vimos que nós vivemos num mundo de tristezas, tristezas inesperadas. Lembram lá do exemplo que Eclesiastes usa? O homem que tem tudo na vida, né? Teve 100 filhos, viveu 2000 anos e mesmo assim é triste, é infeliz. Salomão está nos mostrando que a infelicidade às vezes é inesperada. Tem dias em que nós simplesmente estamos tristes e não sabemos dizer por quê. E nós vimos que, no entanto, apesar de nós lidarmos com tristeza aqui, não foi esse o propósito para o qual Deus nos fez. Uma das partes mais difíceis desse capítulo é quando Salomão vai dizer que o aborto, né, a criança que falece rapidamente, é mais feliz do que o homem que vem a se tornar infeliz. Ou seja, o homem foi feito para ser feliz. O autor nos mostrou que é melhor você morrer do que viver uma vida infeliz na terra. Por quê? Porque Deus criou o homem para a alegria. Ontem foi mencionado isso aqui. O catecismo nos ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele, gozar nele para sempre. O propósito de Deus para o homem original, na criação, era a alegria, não havia tristeza. Mas, por causa da vaidade que foi introduzida no mundo, nós temos que lidar com ela. E nós tentamos apagar a tristeza de muitas formas, né? Você tenta, de todas as maneiras, alegrar o seu coração. Inclusive, o livro de Eclesiastes nos incentiva a fazermos isso. E a gente tenta curar a tristeza muitas vezes. Eu lembro que logo no começo dos estudos, eu fiz acho que no primeiro estudo, ou no segundo estudo, eu disse assim: quem de vocês aqui nunca tentou curar um momento de tristeza indo fazer umas compras? Né? E aí eu lembro que todo mundo ficou rindo na hora, porque todo mundo já fez isso, né? Nós tentamos curar a tristeza de muitas formas. Me dá um balde de sorvete aí que hoje eu estou triste. Mas nós não conseguimos fazer isso de maneira total e final. Ela sempre volta. E no final do texto, no final do capítulo 6, nós vimos que, surpreendentemente, talvez, a vontade de Deus é exatamente essa. É que nós vivamos num mundo de tristezas, porque é quando nós entendemos que esse mundo não pode nos dar felicidade completa, que as portas para nós recorrermos a Deus se abrem. C.S. Lewis disse, eu citei semana passada, o seguinte: se nada nesse mundo é capaz de me completar, isso significa dizer que eu fui feito para um outro mundo. E é exatamente isso que a palavra de Deus diz. Nós fomos feitos para o mundo eterno, mas por causa do pecado fomos colocados nesse mundo. Então nada vai conseguir nos dar completude total aqui. E você só entende isso quando você experimenta a tristeza. Se nós vivêssemos num mundo de completa alegria, nós não perceberíamos que fomos feitos para outro lugar, para outra vida. Bom, esse foi o capítulo 6.
Agora Salomão vai continuar, irmãs, no mesmo tema, o tema da tristeza, mas agora ele será mais positivo, ainda bem. Ele vai nos mostrar o que a tristeza pode nos ensinar, de fato, vivendo aqui debaixo do sol. Bom, eu já tratei desse texto aqui no mês de julho, eu acho, uma quinta-feira, acho que foi durante as férias do pastor, uma semana que ele tirou de férias em julho. Eu trouxe um estudo sobre esse tema, onde eu olhei para os versos de 1 a 6. Então, o que nós vamos fazer hoje, quem estava aqui vai acabar lembrando disso, nós vamos repetir aquele estudo com a diferença de que eu vou incluir os versículos até o versículo 14 na minha análise nessa manhã. Então, eu peço que você abra sua Bíblia aí, já deve estar aberta em Eclesiastes capítulo 7, versos de 1 a 14, nós vamos ler de maneira alternada. Eu lerei o versículo 1, vocês o versículo 2, assim até o verso 14. Tá certo? Podemos ler? Vamos ler de forma alternada? Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa de adulto do que ir à casa de adulto, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os ricos que o comem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do outro, mas o dos insensatos na casa dele. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois só deputados esquilos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, não é isso a verdade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ele dá a vida aos seus filhos. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus estando este como aquele, para que o homem nada descubra, que há de vir depois dele. Amém. Vamos fazer uma oração. Vou convidar a nossa irmã Diana. Posso estar fazendo uma oração e intercedendo pela lição dessa manhã. Amém. Irmãs, para nós entendermos esse capítulo 7, ao menos até onde nós lemos, é preciso que nós voltemos ao versículo 12 do capítulo 6. Foi o último versículo que nós analisamos semana passada, que diz assim: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Nós vimos semana passada que nós tendemos a acreditar que nós conseguiremos curar o problema da tristeza com coisas aqui da terra. Mas o próprio autor nos mostrou que você não consegue fazer isso. Lembra daquele versículo, é o versículo de número 7, do versículo 6, quando o autor vai dizer que assim como a fome sempre volta, você nunca consegue satisfazer o apetite, assim também tudo aquilo que nós usamos para tentar nos dar felicidade completa, nos satisfaz durante um tempo, mas logo a tristeza retorna. E aí, no último versículo do capítulo 6, Salomão faz essa pergunta: quem sabe o que é bom durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Nós não sabemos o que é bom para nós mesmos. Nós tendemos a pensar que bom são as coisas aqui da terra, bom são as riquezas. Lembra que o tema do autor de Eclesiastes no capítulo 5 é a riqueza. Nós temos a tendência de achar que as riquezas, a fama, o poder, as coisas dessa terra é que são as coisas que vão nos fazer bem, é que são as coisas que vão nos fazer aprender a viver.
O autor nos mostrou no capítulo passado que o caminho para a felicidade não é exatamente aquele que nós traçamos, é um caminho surpreendente, o caminho da tristeza, como nós vamos ver daqui a pouco. Então vejam que no capítulo 7, Salomão vai tentar responder a pergunta que ele fez nesse versículo. O que é bom? O que é bom para o homem? O que é que de fato nos ensina a viver aqui na terra? É interessante que, em relação às crianças, nós já percebemos isso muito claramente, que nós não sabemos o que é bom, não é? Quando a criança lhe desobedece, e você precisa aplicar disciplina, precisa aplicar a vara ou dar um castigo, a criança contesta, né? Não, pai, não. E o que é que nós respondemos? Olha, agora vai doer, mas isso vai ser bom para você. A criança entende assim que você fala isso? Não. Assim acontece conosco. Às vezes a gente acha que nós somos muito diferentes das crianças. Isso não é verdade, né? Como o autor aos Hebreus vai dizer, que o Senhor disciplina aqueles que amam. No começo, ninguém gosta, mas é para o nosso bem. É a mesma pergunta que Salomão está fazendo aqui. Sabe o que é bom para você? Eu vou dizer agora, o Senhor nos diz o que de fato é bom para nós. Perceba que no capítulo 7, Salomão várias vezes vai aplicar a palavra melhor. Veja aí, versículo 1, melhor é tal coisa. Versículo 2, melhor é tal coisa. 3 também, melhor. Versículo 5, melhor. Versículo 8, percebeu como várias vezes ele diz, melhor é isso do que aquilo, melhor é aquilo do que aquilo outro. Por que ele está dizendo isso? Porque nós identificamos errado as coisas que são boas para nós. Deus nos diz, não, melhor do que isso que você pensa que é bom, é aquilo outro. E, meus irmãos, o que nos chama a atenção nesse texto é que Salomão vai nos dizer que a tristeza, as situações de luto e de dor são boas. São boas. Percebeu quais são as coisas que Salomão diz aí que são melhores? Ele diz que melhor é o luto, melhor é a mágoa, melhor é a tristeza e melhor é a repreensão. São as 4 palavras que ele usa. Luto, mágoa, tristeza e repreensão. Percebam que são coisas das quais nós não gostamos. Alguém aqui gosta de ficar de luto? De ir a um velório? Alguém gosta de ter mágoa no coração? Alguém gosta da tristeza? Alguém aqui gosta de ser repreendido? Eu gosto quando alguém chega para mim e me repreende. Alguém gosta disso? Nós não gostamos disso, mas veja que o texto nos diz que é algo bom. Perceba, não é agradável, mas é bom. Mas é bom. Percebam que o autor está nos mostrando que o caminho da tristeza, o caminho das coisas que nos fazem sofrer, apesar de fazerem isso conosco, são bons para nós. Assim como a criança não entende por que a dor que lhe será infligida pela disciplina, pelo castigo, pela privação do castigo, será bom para ela, assim nós temos dificuldade de entender como o sofrimento pode ser bom para nós. E é interessante, irmãos, perceber que a nossa cultura anda na contramão disso. Você nunca vai ligar a televisão e vai ver um comercial dizendo assim, compre tal produto e você ficará triste. Alguém já viu isso? Não, não é? Os slogans das empresas são, vem ser feliz. O modelo mostrado nos comerciais que você vê são de pessoas felizes. Você nunca vai conseguir, você nunca vai encontrar a cultura do nosso mundo propagandeando as vantagens da tristeza. Pelo contrário, quando você liga a televisão, entra na internet, você vê que a propaganda do mundo é não permita que a tristeza permaneça no seu coração. Não é isso? É assim que o ímpio lida com a tristeza. Quando a tristeza vier, você tem que sacudir a poeira e mandar ela embora. Mas veja que Salomão, meus irmãos, vai nos dar um caminho bastante diferente. Tem uma canção escrita por Vinícius de Moraes que diz o seguinte: é melhor ser alegre do que triste. Alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. O que o mundo tenta nos ensinar é isso. É que a tristeza não tem nada de bom a nos oferecer, que o luto, a mágoa tem que ser rechaçada de pronto, mas perceba que o texto vai nos mostrar algo distinto. Irmãs, fazendo um breve parêntese aqui, abrindo um parêntese, é muito comum a gente ver esse tipo de visão, inclusive dentro da igreja. Eu percebo que nós temos uma certa cosmovisão um pouco rasa sobre alguns assuntos. É muito comum até mesmo na igreja nós vermos essa ideia de que porque você é crente, você não pode se entristecer. Exatamente. Às vezes aparece de uma forma um pouco mais trabalhada, como em alguns círculos evangélicos, que vão dizer isso de maneira mais expressa,
O crente não pode passar por dificuldades, mas às vezes mesmo em igrejas reformadas, tradicionais, a gente tem essa ideia de que o crente não pode se entristecer, de que você deve estar sempre alegre. Percebam como nós temos muito essa tônica e às vezes nós até usamos, irmãos, versículos bíblicos para fundamentar essa visão errada. O mais conhecido deles, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Quem lembra o que diz? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você já ouviu esse texto muitas vezes, mas provavelmente você não entendeu esse texto. Geralmente esse texto é citado quando alguém que o cita quer suscitar em nós euforia. Vamos lá, estamos aqui alegres, vamos cantar um hino animado, e porque a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas às vezes a gente quer impor, irmãos, a Escritura, o significado que nós temos hoje. Alegria na Escritura não tem o mesmo sentido que nós atribuímos à palavra hoje. Nós entendemos hoje em dia a alegria como um estado anímico, ou seja, você está alegre ou você está triste, não é isso? Quando seu filho nasce, no dia que ele nasceu, você ficou extremamente alegre. Mas se ele se machucar alguns dias depois, você ficará triste. Nós entendemos alegria e tristeza assim, como o intercurso de emoções. Mas não era assim que os autores bíblicos entendiam essa palavra. Por exemplo, no caso do apóstolo Paulo, em Filipenses, ele está preso. E no capítulo 1 ele vai dizer que ele se sentia constrangido, tendo a vontade de morrer para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por outro lado, a necessidade de permanecer com as igrejas. Paulo vai dizer que era perseguido, que haviam pessoas tentando tomar o seu espaço na igreja. Vejam, havia brigas na igreja de Filipos, havia problemas, havia falsos mestres, e é no final dessa carta que ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Perceberam como a alegria na Escritura não é um estado anímico? Não é eu estou alegre, é eu sou alegre. Alegria, em termos bíblicos, é uma condição de satisfação com aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas. Seja algo que nos cause euforia ou algo que nos cause lágrimas. O crente, meus irmãos, ele pode ser alegre enquanto verte lágrimas. Percebeu como você entendeu errado o texto? Você entendeu errado. Vejam, você pode ser alegre enquanto verte lágrimas. Alegria é uma questão de aceitação grata da condição que o Senhor nos dá. Eu citei algumas semanas atrás o que os puritanos diziam, né? Eles costumavam dizer, sempre que alguma coisa acontecia com eles, Deus fez, bom está. Lembra dessa frase? Eu citei algumas semanas. Deus fez, bom está. Isso é alegria. É quando você aceita o que veio de bom e o que veio de ruim da parte do Senhor. E veja se não é o que o autor vai dizer nos versos 13 e 14 do nosso texto. Veja o versículo 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Esse versículo é uma repetição do capítulo 1, versículo 15 de Eclesiastes, que nós já vimos. Deus torceu esse mundo está torcido, está troncho. E Deus determina que ele permaneça assim. E adivinha, ninguém pode endireitar. Ninguém consegue consertar esse mundo. Logo, esse mundo será um mundo composto de alegrias e de tristezas. E veja o que Salomão nos diz que nós devemos fazer no versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Perceba o conselho prático que Salomão nos dá aqui. Você vive num mundo torto, num mundo quebrado, que não pode ser consertado por nada que tem nele. E adivinha, nesse mundo vai haver dia de prosperidade, dia de alegria. Nesse dia o que é que você deve fazer? Goza do bem. Quando Deus te der um dia de euforia, um dia alegre, aproveita esse dia. Né? Aproveita o dia. Carpe diem, né? Aproveita o dia. Viva a alegria que Deus lhe deu nesse dia. Mas, no dia da adversidade, o texto vai dizer o quê? Amarre esse dia em nome de Jesus e lance fora. É, isso é. Amarre a obra do diabo. Não. No dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele. Quem fez o dia mau? É Deus. É Deus. Então percebam, irmãos, que nós devemos receber da parte de Deus tanto o dia bom, no sentido de ser o dia que
no qual nós temos euforia, alegria nesse sentido que eu falei, mas também devemos receber do Senhor o dia da tristeza. Perceba que nos versículos 4 e 5, eu ainda estou na introdução em tudo isso, Salomão vai nos traçar aqui um paralelo entre aquele que recebe a tristeza que Deus manda e o que não recebe. Veja aí, versos 4 e 5. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Em boa parte desse capítulo aqui, irmãs, nós vamos encontrar Salomão usando do estilo proverbial. Ele vai trazer provérbios, e aqui ele traz outro. Versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. O que Salomão está dizendo aqui, irmãs, não é que o sábio nunca pode se alegrar. Não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está fazendo é traçando um paralelo. Perceba que ele fala de dois homens, do sábio e do insensato. O sábio, como ele é caracterizado? Caracterizado por ser alguém que coloca o seu coração na casa do luto, na casa da tristeza. Já o insensato põe o seu coração na casa da alegria. Qual é a diferença entre o sábio e o insensato? O sábio recebe o dia de luto que Deus manda. Ele põe o seu coração no dia de luto. Ele obedece o que o versículo 14 ordenou. Já o insensato não recebe a tristeza que Deus manda. O insensato, quando a tristeza bate na porta do coração, ele fecha a porta. Ele tenta colocar o seu coração na casa da alegria. Isso se torna um pouco mais claro, irmãos, o que o autor quer nos mostrar no verso 5, quando ele diz que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Mais uma vez, esses dois homens são contrastados aqui. O sábio é aquele que traz a repreensão. Ele recebe a tristeza que Deus manda e considera nela. Já o insensato canta. Essa imagem, irmãos, é bastante interessante. Novamente, Salomão não está dizendo que o sábio não deve cantar, mas ele está caracterizando aqui, irmãs, o insensato como sendo aquele camarada que, quando a tristeza bate no coração, ao invés de atentar para ela, ao invés de prestar atenção no que Deus quer lhe mostrar, ele tenta apagar essa tristeza de maneira frívola. Ele canta uma canção para ver se apaga a tristeza. Quem aqui não conhece essa figura do indivíduo que nunca tem seriedade para nada? Só vive brincando o tempo inteiro. Não tem essa figura? Esse tipo de pessoa nunca se permite uma solenidade. Nunca reflete. Né? Existe a figura proverbial do indivíduo que conta piada em velório, né? Muito comum na nossa região. Não que isso seja necessariamente errado, mas Salomão está dizendo isso. O falto de entendimento, o insensato, quando a tristeza bate no coração, ao invés de pensar por que Deus lhe manda essa tristeza, ele tenta de alguma maneira apagar, fugir da tristeza que Deus manda. Eu acho que alguém ia falar e eu interrompi. Não sei se era Vilma. Perfeita a aplicação. Exatamente. É aquela canção que ficou bastante conhecida. Vou beber para esquecer os meus problemas. A ideia é exatamente essa. Irmãs, às vezes durante esses meses em que eu estou expondo Eclesiastes para vocês, eu não sei se isso tem acontecido com vocês aqui, mas a forma de você olhar as coisas que acontecem no mundo muda bastante. Porque Salomão o diagnóstico é muito preciso. E pensando nesse texto aqui, às vezes eu assistindo televisão essa semana, você já parou para perceber como as figuras que aparecem nos comerciais de televisão, eles demonstram uma euforia que não é natural? Já percebeu isso? Na cultura pop, na cultura popular, você assiste a televisão, você vê que os ímpios, eles exalam uma certa euforia que não é natural. O indivíduo vai falar no comercial lá e ele gesticula, e é aquela coisa exagerada, e sorri demais. E ninguém é assim. Ninguém é dessa forma. Quando você começa a ler a Escritura, você começa a entender por que as coisas são assim. O ímpio, meus irmãos, ele exala essa tristeza, essa alegria antinatural, porque ele tenta abafar a tristeza que Deus manda no coração. Chico Anísio tinha esse problema. Né? Chico Anísio tinha depressão. É a falsa
todo subterfúgio para sufocar a tristeza e manifestar uma alegria que não existe. Viver alegre todo tempo, para você não ser. Porque quando a tristeza mata, o consolo vem do Senhor. Verdade. Então a gente consegue se manter. Não é que a gente nega que está triste, mas a gente tem motivo para ser feliz, apesar das circunstâncias. Isso que Gelder citou foi muito interessante ter citado isso. É um problema recorrente entre humoristas, realmente. É a depressão. Chico Anísio teve, Jim Carrey, aquele do Ace Ventura, teve ou tem. Os últimos anos da carreira dele têm sido bem complicados porque ele... Oi? O Whindersson Nunes tem. Só para a gente olhar para ele, né, a gente já tem vontade de ir. Por que isso acontece? Por que pessoas que exalam uma aparente alegria tão eufórica, às vezes até fora do natural, beirando até o ser lunático, tem a tristeza, tem depressão, sofrem com esses problemas? Eu não quero ser preciso no diagnóstico de cada um, mas o texto nos mostra que o falto de entendimento não recebe a tristeza que Deus manda. Nós, entretanto, somos aconselhados ou orientados aqui a recebermos a tristeza, a recebermos o dia da euforia, mas também o dia da melancolia, porque essas coisas nos trarão benefícios. E o cerne do nosso estudo aqui é nos ensinar três benefícios que a tristeza traz. Gostaria de mostrar aqui no texto 3 benefícios que a tristeza traz. O objetivo é que quando a tristeza bater o nosso coração, o objetivo não é que nós nos entreguemos a uma morbidez desesperada, mas sim que nós possamos ouvir a tristeza que se bate no coração, que se apresenta no coração, e aprender as coisas que Salomão nos diz aqui. Opa, pode falar. Um dos hinos mais bonitos de Israel, ele foi feito num momento de extrema tristeza. Sofreu isso com Jesus. 108. Exatamente. Foi um indivíduo que sofreu um naufrágio, né? E ali. Então a tristeza nos traz, irmãs, 3 benefícios. O primeiro deles é o fato de que a tristeza nos ensina o caminho da piedade. A tristeza ensina o caminho da piedade. Versículo 1 para começar. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Salomão vai trazer alguns provérbios aqui em torno dessa estrutura de melhor é isso do que aquilo. O primeiro é aqui o versículo 1. A fama, a boa fama, é melhor do que o unguento. Assim como o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. O versículo é um pouco obscuro, mas a maioria dos comentaristas acredita que Salomão traz aqui uma comparação. Assim como a boa fama é melhor do que o unguento, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O que é que Salomão quer nos dizer aqui? Provavelmente, Salomão quer que nós atentemos para aquilo que de fato fica da experiência do homem na terra. Isso fica claro com a primeira comparação que ele faz. Melhor é uma boa fama, ou em algumas versões, um bom nome, do que um unguento precioso. O que é unguento? Perfume. De onde é que Salomão está tirando essa ideia do perfume? Esse unguento precioso era aplicado nos mortos durante seus velórios no mundo antigo. Os mortos eram perfumados nos seus velórios antes de serem então enterrados, postos ali nas tumbas, enfim. O que Salomão está dizendo é que, por melhor que seja o perfume que um morto receba, muito melhor do que isso é se ele receber um bom nome. É melhor você não receber perfume nenhum no dia do seu velório, mas ter um bom nome, do que você não ter um bom nome e receber todo tipo de enfeite quando você morrer. É interessante que esse costume do perfumar e do embelezar perdura até os nossos dias, né? Nós embelezamos nossos mortos, não é isso? Você bota uma roupa bonita, né? Colocam-se flores, faz-se maquiagem. Imagino que, não sei se algum tipo de perfume é aplicado,
Mas nós embelezamos nossos mortos. Agora, alguém aqui já ouviu falar de as pessoas ficarem lembrando da decoração de um velório? Né? Rapaz, o velório de fulano, olhe. Qual é o número do decorador? Alguém já... Não fica isso. Percebam, nós decoramos casamentos, né? Aniversários, e você lembra. Rapaz, o vestido de fulana arrasou. Né? Dessas coisas você lembra. Todas essas ocasiões onde existe essas solenidades onde existe embelezamento, tanto da pessoa como do ambiente, ficam na memória. Aniversários, formaturas, casamentos. A única exceção é velório. O que é que fica no velório? O que é que rende comentários? A pessoa que morreu. Se ela viveu bem, se não viveu bem, e o legado que ela deixa. É claro que não tinha como prever isso. Ontem tivemos um velório aqui, né? Nossa irmã Hilda. E se embelezou o local. Mas o que é que vai ficar? O exemplo dela. Percebe o que é que... a história. Não são os ungüentos ou o que quer que houvesse aqui. Isso não fica. Mas o bom nome, a boa fama, fica. Percebe aí qual é o ponto de Salomão? Da mesma forma, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Vejam, mais uma vez a gente tem a mesma comparação. Assim como o unguento ele é aparentemente mais precioso do que um bom nome, o dia do nascimento ele é muito mais festejado do que o dia da morte, não é isso? A criança recém-nascida é bonitinha. Já o indivíduo falecido, seu corpo já começa a mostrar ali sinais de putrefação. O dia do nascimento causa muito mais expectativa e festa do que, obviamente, o dia da morte. Mas veja, melhor é nascer bem ou morrer bem? Morrer bem. Né? Quantos nasceram e suas mães e seus pais projetaram expectativas nele de ser um filho que vai dar alegria e no final, durante a vida, o indivíduo contraria as expectativas. Vejam, melhor é você morrer deixando um bom nome do que durante a vida conseguir qualquer tipo de bem material. Vejam, Salomão está nos mostrando, irmãs, que quando nós atentamos para o sofrimento, e o sofrimento aqui que ele tem em mente é o luto, quando nós atentamos para o sofrimento, nós percebemos aquilo que de fato é importante nessa vida. O que é que nós vamos deixar? Quando você percebe o sofrimento e você o recebe como vindo de Deus, você percebe que mais importante do que angariar nessa vida bens, conquistas, ungüentos preciosos, é você deixar um bom nome. Vejam que esse princípio, ele é estendido no versículo 7. Veja aí, capítulo 7, versículo 7. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Qual é a figura que Salomão tem em mente aqui? É do político corrupto, que ele já tratou no capítulo 5. O que ele diz é que o indivíduo que se deixa corromper pelo dinheiro, o que é que acontece com ele? Ele enlouquece. Até mesmo se antes ele era um sábio. O sábio que se deixa seduzir pelo dinheiro corre o risco de enlouquecer. E ele pode também ter o seu coração corrompido. Veja, combine esse versículo com o versículo 1. Se você viver aqui nessa terra buscando apenas alegrias, buscando apenas dinheiro, você vai perder a sabedoria e vai corromper o coração. Você não vai saber o que é importante nessa vida. Você vai dedicar esforços, empreender forças em conquistar coisas materiais e adivinha, não vai deixar um bom nome. Vai acabar deixando aquilo que não fica. Mas se você se contentar, entenda contentar aqui como aceitar de maneira satisfeita. Se você aceitar o sofrimento que Deus manda, você vai aprender o que é importante você conseguir nessa vida. Um bom nome. Irmãs, o sofrimento nos ensina o caminho da piedade. Esses dois versículos nos mostram que nós devemos olhar para esse mundo, irmãos, e perceber o mundo de aparências em que nós vivemos. Você abre a rede social, você abre o Facebook, você abre o Instagram, você já viu alguém postar a foto sua mesma triste? Hoje estou muito triste. Não.
Quando você abre a rede social, você encontra uma fatia da vida da pessoa que só mostra o seu lado feliz, né? Só mostra a pessoa maquiada com seus bens, olha o carro novo que eu comprei, enfim. Veja, nós vivemos num mundo de aparência. É isso que as pessoas estão tentando deixar para a posteridade. Há um versículo no Salmo 119, irmãs, que diz assim: foi-me bom ter passado por aflições para que aprendesse os teus testemunhos. Os casos que vocês contaram são exatamente esses. A tristeza nos ajuda a aprender a piedade, o caminho da santidade. Mas, em segundo lugar, o texto nos mostra que a tristeza mostra a brevidade da vida. O quão efêmera é a nossa vida, o quão fugaz é a nossa experiência aqui debaixo do sol. Versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Pergunta: você gosta mais de ir a aniversários ou a velórios? Todo mundo aqui vai dizer aniversário. Mas Salomão diz que é mais pedagógico ir a um velório do que a um aniversário. O texto nos diz aí que naquela casa, ou seja, na casa do luto, existe, onde as pessoas tomam em consideração o fim de todos os homens. Para a gente aplicar isso, irmãs, basta a gente fazer um exercício muito simples. Você já viu, por acaso, em alguma festa de casamento, em alguma festa de aniversário, alguém fazer um grande arrazoado sobre a vida? Não, né? Está todo mundo tomado ali da alegria e não há grandes reflexões sobre essas coisas. Mas veja que nos velórios, que é o exemplo que Salomão tem em mente aqui, existe reflexão sobre o fim dos homens. Para a gente que lida um pouco mais com falar, né, com a questão da palavra, casamento não, nunca fiz. Mas já levei mensagem em formatura, em aniversário, festividades assim. E uma coisa que eu já aprendi: muito difícil o povo prestar atenção no que você vai dizer. Muito difícil. Por isso que a mensagem, o ideal é que seja bem rápida, frases bem marcantes, fale alto, fale rápido, porque você não vai conseguir prender a atenção numa formatura por 15, 20 minutos. Não vai. Não vai. Agora, no velório, pode falar 1 hora, se quiser. No velório é todo mundo. Por quê? Porque ocasiões como o velório, como momentos de tristeza, nos levam a pensar, a considerar o fim de todos os homens. Momentos de tristeza, e o exemplo que ele toma aqui, meus irmãos, é o velório, nos fazem pensar em como essa vida é breve. O fato de que esse mundo tem as suas imperfeições e dores nos mostra que ele não deve durar para sempre. Por que Deus manda tristezas ao nosso coração? Para que nós entendamos que tem alguma coisa errada nesse mundo e que, portanto, esse mundo não é para durar para sempre. Lembra lá da frase de C.S. Lewis? Se nada nesse mundo consegue me completar totalmente, é porque eu não fui feito para esse mundo. Mas como é que eu percebo isso? Quando eu me deparo com a tristeza. Quando eu me deparo com o fato de que nem tudo se encaixa de maneira totalmente perfeita no meu coração. Eu preciso passar pelo caminho da tristeza para perceber o caráter fugaz dessa vida. E é interessante, irmãs, que o salmista pede ao Senhor Deus que o ensine a viver dessa forma. Salmo 90, versículo 12 diz assim, vamos abrir esse texto? Eu pensei que tinha anotado aqui, mas não transcrevi. Salmo 90, verso 12. Salmo 90, versículo 12. Não tem ocasião melhor para se pregar o evangelho do que no velório. Realmente. É verdade. O ambiente é propício para a consideração dessas realidades espirituais, né? Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A ideia de contar os dias aqui, irmãs, não é simplesmente eu tenho 29, tenho 30, 40, 50 anos. Mas é contar todos os dias. É ter em conta que meus dias são limitados. E os momentos que nos ensinam isso, minhas irmãs, são os momentos de tristeza. Deixe-me dar um exemplo aqui bastante recente e todo mundo vai
vai entender de maneira muito, muito fácil o que eu estou dizendo. Nas últimas semanas, poucos meses, eu fui a 3 velórios, né? Reverendo Eudes, presbítero Agemiro e ontem, nossa irmã Dona Hilda. E pensando nesses textos de Eclesiastes e pensando nesse texto aqui, eu vinha pensando sobre essa necessidade de fato, nós considerarmos o fato de que um dia nós vamos para um velório e não vamos voltar dele. Vai ser o seu velório. Vai ser o seu velório. No velório do reverendo Eudes falava-se ali sobre a obra que ele deixou, né? A sua dedicação, aquilo que ele, a história que ele marcou na cidade de Garanhuns, no Colégio 15, de maneira muito especial. No aniversário de Luiz Fernando aqui, o reverendo João, ele estava aqui e ele me contava algumas coisas sobre o pastor Eudes que as pessoas nem sabiam em Garanhuns. Ele prestava assistência para as outras escolas, para a concorrência. Ia em outras escolas orar nas salas, as pessoas nem sabiam disso. Ele mantinha em secreto ali, não divulgava. No velório do presbítero Agemiro, ressaltou-se muito a piedade daquele homem, né? Anos e anos a fio orando na igreja às 6 da manhã, sozinho. E assim, quando você vai para esses momentos, e ontem também falou-se disso, a fidelidade da irmã nos seus dízimos e o seu amor pelas coisas de Deus, e a gente é levado a pensar. Quando eu for velado, são essas coisas que vão ser ditas, qual é o legado que eu vou deixar? E assim, mas nós precisamos pensar nessas coisas. Nós precisamos pensar no fato de que um dia nós seremos velados e, pelo menos durante algum tempo, a gente já viu que nós somos esquecidos aqui também, mas durante algum tempo você será lembrado. Agora como? Como alguém que juntou tesouros no céu ou na terra? Pode falar, gente. Só que depois realmente ele dizia assim, que até observe que, mesmo depois de morto, que acompanha aquele velório. Se você é uma pessoa que veja a quantidade de pessoas acompanhando. É verdade. As pessoas que elas estão indo porque ela admirava aquela pessoa, porque ela gostava, e veja uma pessoa que ela não é querida. Então, assim, você precisa deixar a história. Mesmo que depois você se for, mas quem era realmente aquela pessoa? Quem era ele? Quem era ela? Né? Então, assim, isso é muito interessante, que você deixa a história para você passar. Eu disse que sim, realmente. Né? A gente mesmo depois, as famílias, as palavras, olha ele, isso, né? É assim. Pode falar, Vera. Uhum. Mesmo porque, irmãs, fechando esse segundo ponto aqui, a gente precisa lembrar o seguinte, que é uma coisa que a gente com facilidade esquece. O discipulado, ele é mimético, ele é baseado na imitação. É muito difícil você seguir o caminho da piedade se você não tem exemplos para tal. É muito difícil. Então, quando você se preocupa em viver uma vida de piedade, você deixará exemplo para quem vier depois de você. Está entendendo? Uma coisa é quando o jovem, o adolescente, a criança conhece o Evangelho. Outra coisa é quando ele conhece e pode dizer, essa é a fé do meu pai, essa é a fé da minha mãe, meu avô. É outra história. Exatamente. Porque você lembra, você identifica lugares, não é? Por exemplo, nós podemos entrar nesse lugar e dizer, seu Isaías sentava ali. Isso tem muito peso, sabe? Isso tem muito peso, essa questão mimética da lembrança, sabe? De você, eu saber, no meu caso, por exemplo, meu avô se converteu aqui, sentou ali naquele...
Essas coisas têm muito peso. Por isso nós precisamos nos preocupar em deixar um exemplo. Isso. Uhum. É como Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? A ideia não é imitar a pessoa pela pessoa, mas, digamos assim, como algo mais aproximado no caminho de ser um imitador de Cristo. Quando a gente perceber que aquela pessoa tem aquelas atitudes em obediência à palavra de Deus e ao louvor e à adoração de Deus. Aí é bom. Isso. Um autor chamado Emílio Garófalo Neto diz o seguinte: a vida ensina lições, mas a morte as emoldura. Vou repetir. A vida ensina lições, mas a morte as emoldura. Um outro autor chamado Walker Percy, ele diz o seguinte, preste atenção aqui. Veja o que ele diz. Veja como ele vai caracterizar a forma como as pessoas vivem nos nossos tempos. E veja se não é assim. O infiel dos dias modernos é louco porque nasce num mundo de maravilhas infinitas, sem noção de como chegou aqui, no mundo em que dorme, trabalha, envelhece, adoece e morre, se agrada e curte, acompanha o jogo, assiste TV, toma seu drink, ri para todo mundo como... Aí veja, ele está falando do homem que vive fazendo as coisas, mas veja, ele diz, como se sua próstata não estivesse ficando cancerígena. Toda a próstata do homem está no caminho de se tornar cancerígena, né? Como se suas artérias não estivessem se transformando em cálcio. É o que está acontecendo com você agora. Como se as células do seu cérebro não estivessem morrendo aos milhões. E aí a parte mais impressionante, como se os vermes não estivessem de olho em você. Os vermes estão ali de olho, aquele ali, tudo, né? É assim que nós devemos viver, irmãos. Percebendo que nós estamos caminhando, rumando para a morte. Você vive uma vida fugaz. Verdade. Então, em segundo lugar, a tristeza mostra a brevidade da vida. Estão acompanhando aqui? Em primeiro lugar, ensina o caminho da piedade. Em segundo lugar, mostra a transitoriedade da nossa vida. Em terceiro lugar, a tristeza nos prepara para uma alegria superior. Não termina na tristeza, termina na alegria. Mas a tristeza prepara para uma alegria superior. Versículo 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Um comentarista chamado Derek Kidner diz que a ideia aqui é de que a tristeza é uma preparação para uma forma mais perfeita de gozo, de alegria. A Bíblia de Jerusalém é uma outra tradução, utilizada pela Igreja Católica, mas uma boa tradução, diz o seguinte: mais vale o desgosto do que o riso, pois pode-se ter a face triste e o coração alegre. Perceberam aqui qual é o sentido? A tristeza nos ensina, minhas irmãs, ou nos prepara para a possibilidade de uma alegria superior. Quando você se entristece com as coisas desse mundo, você é ensinado a alegrar-se a despeito das circunstâncias. Aliás, não tem até um canto que nós cantamos dizendo isso, né? Não é por nada que eu vejo que eu estou alegre, né? Não vejo as circunstâncias. A tristeza nos ensina a buscarmos alegria em coisas superiores. Você é ensinado por meio do desgosto a alcançar alegria em coisas perenes. Quer ver um exemplo disso? Abra a sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 11, versículo 25. Esse é um exemplo perfeito aí, que vai nos mostrar Moisés como tendo percorrido esse caminho da tristeza, do sofrimento, rumo a uma alegria superior. Augusto, se o pessoal chegar aí, pede para esperar 5 minutinhos, isso? Estou terminando. Hebreus 11, 25. Vamos do 24 em diante. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir de prazeres transitórios. 26 também. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O texto diz que Moisés não quis alegria transitória. Ele viu a alegria do Egito e considerou aquilo ali pouco transitório. Veja, da nossa perspectiva é muita coisa. Filho da filha de Faraó, né? Príncipe do Egito. Mas veja que ele considerou pouca coisa. Ele buscou uma alegria perene. Agora, qual foi o caminho que ele teve que percorrer? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu ser maltratado com o povo de Deus, verso 26, considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo. Perceberam aqui? Para que Moisés alcançasse uma alegria superior, ele teve que andar pelo caminho da tristeza, do sofrimento. A tristeza te prepara para uma alegria superior. Isso é aplicado, volte para Eclesiastes 7, no versículo 6, quando o autor diz que qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. O que é o crepitar do espinho? Nessa época, as pessoas costumavam usar espinhos secos para cozinhar, para usar como lenha, né? Os pobres, né? Costumavam fazer isso. Aquele crepitar, aqueles espinhos, eles crepitavam rapidamente, pegava fogo rápido, fazia um barulho muito grande, esse é o crepitar, mas a desvantagem é, rapidamente a chama se apagava. Quer ver a aplicação disso? Abra a sua Bíblia no Salmo 58, verso 9. Bem rapidinho. Salmo 58, versículo 9. Salmo 58, 9 diz assim: como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor. Veja que é a realidade do cozinhar usando espinhos. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Aqueles espinhos, eles faziam muito barulho na hora de crepitar, mas por outro lado, rapidamente eles se deixavam consumir. A alegria do ímpio é assim. O riso do ímpio, do insensato é assim. É alto, né? Você encontra os ímpios no meio da rua gritando, né? Nas festas. No entanto, esse riso é tal como o crepitar do espinho. Na manhã seguinte, ele é substituído por uma depressão terrível. Então, se você quer buscar uma alegria superior e perene, você deve caminhar pelo caminho da tristeza. Por isso, irmãs, entre os versos 8 e 10, Salomão vai nos dizer: tenha paciência. Qual é a ideia aqui? Quando uma tristeza bater no seu coração, não seja precipitado. Veja se não é essa a ideia do versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Às vezes algo ruim acontece conosco e nós já murmuramos contra o Senhor. É ou não é assim? Mas Salomão diz, não faça isso. Sabe por quê? Porque o final será melhor do que o princípio. O que Salomão está estabelecendo é, Deus manda tristezas para o seu povo, mas elas serão substituídas por alegrias. Por isso é melhor o final do que o princípio. Não é o salmista que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é o mesmo princípio, né? Por isso você deve ser paciente, complemento do versículo 8. Melhor é o paciente do que o arrogante. Quando a tristeza bater o seu coração, saiba que é algo bom, porque Deus prepara uma alegria melhor logo depois. Melhor do que se você tivesse uma alegria frívola, uma alegria com algo passageiro. Veja que nos versículos 9 e 10, Salomão vai sabiamente nos mostrar duas reações que nós com facilidade temos quando algo ruim acontece conosco. Verso 10, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Quem aqui nunca fez isso? Algo aconteceu de ruim com você e você se irou. A ideia da ira aqui é a ira contra a injustiça. Alguém fez algo contra você, algo errado, mas você se irou. Aquela ira que Paulo diz que é pecaminosa, porque ele diz, irai-vos e não pequeis. Você pode se irar sem pecar, mas frequentemente nós alimentamos ira de maneira pecaminosa. Alguém errou contra você, alguém praticou um pecado contra você e você responde com ira. Salomão diz, não faça isso, tenha paciência,
porque esse sofrimento será sucedido de uma alegria melhor. Veja outra reação comum que nós temos, verso 10. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Isso acontece muito quando a gente vai envelhecendo, né? Acontece algo ruim conosco. Bom era naquele tempo. Não é assim? O saudosismo pessimista, né? Todo mundo tem isso, né? Bom era no tempo da nossa infância. Esse mundo não presta mais. Salomão nos ensina que essa é uma forma ruim de responder à tristeza que Deus manda. É verdade, irmãs, que a cultura tem piorado muito. A gente vive num mundo pior, realmente. Mas Salomão diz, quando algo de ruim acontecer com você, não venda o seu coração à ira, nem ao pessimismo murmurador, não reclame dos tempos que você vive, porque lembre-se, quem escolheu que você vivesse nesse tempo foi Deus. Lembra lá do capítulo 3? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Quem escolheu que você iria viver em 2021, na pandemia, foi Deus. Não murmure, não se ire, porque esse sofrimento, se você receber bem, será substituído por uma alegria superior. Se você receber bem a tristeza que Deus manda, você será um homem sábio. Versos 11 e 12. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ele dá vida ao seu possuidor. Você lembra que o dinheiro foi o tema de Salomão no capítulo 5? O homem que é avarento? Agora ele nos diz assim, olha, se você for um homem pobre, que sofre, mas recebe a tristeza vinda de Deus, ele vai te dar sabedoria. E a sabedoria vai ser melhor do que o dinheiro. Porque você vai saber viver. A ideia no final do versículo 12 é essa, ela dá vida ao seu possuidor. O possuidor de sabedoria, que adquire essa sabedoria pelo caminho da tristeza, sabe viver bem. O rico nem sempre sabe viver bem. A gente viu isso no capítulo 5, né? Ele é rodeado de falsos amigos, ele sofre, ele perde o sossego. Ele tem sabedoria? Não. Mas o pobre, ou o que não põe o seu coração na riqueza, o que sofre, mas recebe esse sofrimento da parte de Deus, é dotado de sabedoria. E a sabedoria é melhor do que o dinheiro. Perceberam aqui? A tristeza nos prepara para uma alegria superior. Por isso que é bom. Por isso que é melhor o luto do que a alegria. Por isso que é melhor ir à casa onde há luto do que ir na casa onde há alegria. Porque o caminho que o Senhor preparou para nós aqui, irmãs, nesse mundo aqui debaixo do sol, é um caminho onde nós iremos conseguir uma alegria superior. Concluindo, irmãs, já estou quase no horário, voltando a fazer citação da música de Vinícius de Moraes, aquela chama-se Samba da Bênção, ela diz o seguinte, abre aspas, para se fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Emílio Garofalo Neto, pastor presbiteriano, no seu comentário de Eclesiastes, ele parafraseia essa música de Vinícius de Moraes e diz o seguinte, abre aspas, e para fazer um cristão com beleza também é preciso um bocado de tristeza. A tristeza é o instrumento que Deus usa para nos formar como cristãos valorosos. É claro que não será tudo tristeza, você terá muitas alegrias, mas você saberá lidar com as tristezas que o Senhor mandar. E se a gente parar para pensar, irmãs, esse texto fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Vejam só, nós comemoramos o nascimento e a morte de Cristo, não é isso? A gente comemora o Natal, nascimento. Páscoa, morte. Desses dois eventos, qual é o que garante a nossa salvação? A morte, né? Por quê? Porque melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Jesus foi habilitado a fazer a vontade de Deus porque sofreu. Jesus andou pelo caminho da piedade porque aprendeu o caminho do sofrimento. Ele considerou que o seu destino era morrer e ele buscou também uma alegria superior. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 e a gente encerra com esse texto. Hebreus capítulo 12, verso 2. Você vai ver como o Senhor Jesus Cristo também alcançou uma alegria superior pela tristeza.
Hebreus 12, 2. Todo mundo encontrou? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Porque foi que Jesus aceitou tudo que lhe foi posto, a ignomínia, a vergonha, a cruz, fazer esse homem humilhar-se. Por que ele aceitou tudo isso? Porque havia uma alegria superior que lhe estava proposta. Mirando essa alegria, ele viveu uma vida de sofrimento. E se você viveu uma vida de sofrimento aqui, sofrendo por Cristo, você poderá ser recompensado com a alegria da eternidade, na presença do Senhor. Amém? Semana que vem continuamos, se o Senhor permitir.